Olá, meu nome é Ney Herman. Muito obrigado por permitir que eu entre em sua casa neste momento. Está começando mais uma edição do programa Lente Aberta aqui na TV, a TV dos Campos Gerais. Hoje nós teremos dois convidados. Primeiro, Demétrio Soares, delegado da Receita Federal de Ponta Grossa, explica pra gente o que é a Receita Federal e como ela funciona. Depois teremos Jeane Schmidt, gerente-geral Sudeste da Sanepar, contando pra gente como vai ser o contrato que será apresentado ao município de Ponta Grossa para que os investimentos na cidade possam ser feitos nos próximos 30 anos. Voltamos em instantes. Fique com a gente. Olá, estamos de volta com o programa Lente Aberta. O assunto agora é Receita Federal. Comigo no estúdio da TVE está o delegado da Receita Federal de Ponta Grossa, Demétrio Soares. Doutor, obrigado pela sua presença hoje aqui. Nós da Receita Federal que agradecemos, né, a oportunidade em poder falar com o seu público. Vamos começar pelas notícias boas, porque existe um profundo resultado positivo nisso tudo. Nós tivemos um aumento na arrecadação da delegacia de Ponta Grossa, que corresponde a 62 municípios, nesses últimos meses. O senhor poderia fazer um balanço para a gente em comparação com 2018? Isso. Nós arrecadamos até o mês de agosto deste ano cerca de 3,1 bilhões de reais. Isso representa um aumento nominal de 10%. Levando em consideração, Ney, que a expectativa de aumento do PIB está aí em menos de 1% e que a inflação gira em torno de 3%, o resultado é bastante significativo. E se formos comparar com o resultado observado no Paraná, dessa arrecadação dos tributos federais, a gente observa que no estado e também em nível nacional, esse aumento nominal ficou na casa dos 6%. Então, 10% realmente é um valor bastante relevante. É interessante notar o trabalho que é feito pela Receita Federal, é óbvio, mas também isso significa que a economia da região teve um processo de recuperação nesses últimos tempos, né? Isso mesmo. Inclusive, o aumento da produção industrial, Ney, no Paraná, ele está aí na casa dos 7%, enquanto em nível nacional se observa, inclusive, uma queda. E, particularmente, né, na região dos Campos Gerais, a gente tem acompanhado o noticiário econômico que dá conta de que a produção industrial, também o destaque na geração de vagas de trabalho, né? Então, a região é uma região bastante promissora e o desenvolvimento econômico aqui na região é bastante expressivo também. E isso impacta, desculpe, na arrecadação. Perfeito. Nós temos, então, um processo de geração de emprego e renda que vem acontecendo em Ponta Grossa, porque quando a gente fala no aumento de arrecadação, obviamente, esses dois fatores também estão envolvidos. Nós tivemos um trabalho sendo aplicado tanto pelo governo do estado como pelo governo municipal, com apoio da União, em relação à atração de investimentos nesses últimos 7 anos, que passam dos 5 bilhões de reais. É muito dinheiro, isso em Ponta Grossa, investimento privado, e também são milhares de empregos, eu acho que mais de 5 mil. Então, são números assim que realmente chamam a atenção. O secretário de Indústria e Comércio de Ponta Grossa, José Loureiro, esteve aqui no programa Lente Aberta na semana passada justamente falando sobre isso. Então, o senhor vem e confirma esses dados, ou seja, que nós estamos numa situação muito confortável em relação ao resto do Brasil. Mas muitas pessoas em casa imaginam o seguinte, doutor: qual é o trabalho da Receita Federal? Eu acho que é importante, estamos numa emissora educativa, né, explicarmos para as pessoas em casa o que faz a Receita Federal pelo governo e, obviamente, pelo povo brasileiro. Bom, Ney, a missão da Receita Federal é exercer a administração tributária e aduaneira do país. Então, ela atua na fiscalização, na arrecadação e cobrança dos tributos federais. Os tributos federais são os mais variados. Nós temos a PIS, COFINS, o IPI. Esses tributos são destaque aqui na nossa região. Temos também o imposto de renda, né, tanto da pessoa jurídica quanto da pessoa física. E, enfim, uma vasta gama de tributos que são administrados pela Receita Federal e respondem por cerca de 68% da arrecadação de todo o Estado brasileiro, contando, levando em consideração todas as esferas de governo. Mas como eu disse, né, na nossa missão institucional está também exercer a administração tributária e aduaneira do país. Então, a gente também fiscaliza tanto as fronteiras
quanto também o que a gente chama de zona secundária, que são as nossas estradas, tentando identificar irregularidades na importação, ou seja, na introdução de mercadorias no nosso país. Isso com o objetivo de proteger a economia nacional, né? De proteger a economia nacional, também acaba por via transversa de proteger muitas vezes a saúde do consumidor, também a lealdade na concorrência, né, entre os nossos agentes econômicos. Enfim, tem os efeitos positivos, os mais variados possíveis. Qual é a estrutura da Receita Federal aqui na região em que nós vivemos, começando pelo estado do Paraná e depois pela Delegacia Regional de Ponta Grossa? Bom, a Receita Federal ela se divide no território nacional, Ney, em 10 regiões fiscais. Aqui nós estamos na 9ª região fiscal, que abrange Paraná e Santa Catarina. A nossa sede da superintendência fica em Curitiba. No Paraná, nós temos a delegacia de Londrina, Maringá, temos Ponta Grossa e Cascavel. Tem a alfândega em Foz do Iguaçu. Então, na verdade, são essas unidades, as unidades descentralizadas da Receita Federal e que colaboram na administração tributária e aduaneira do nosso país. No caso da Delegacia de Ponta Grossa, eu noto que existe um número grande de municípios, não que as outras delegacias também não tenham uma área grande de cobertura, mas são 62 municípios, né? E quantos profissionais vocês têm para atender essa demanda? Nós temos hoje, Ney, cerca de 95 servidores que atuam tanto na nossa sede, que fica em Ponta Grossa, na sede da delegacia, e nós temos juntamente com a sede da nossa delegacia o Centro de Atendimento ao Contribuinte, e nós temos também mais 4 agências, que é a agência de União da Vitória, a agência de Baiti, Irati e Guarapuava. Qual é a diferença entre a delegacia e a agência, doutor? Bom, as agências elas estão na estrutura hierárquica da delegacia. Basicamente, eles fazem o atendimento presencial ao contribuinte. E a delegacia, ela, através do seu centro de atendimento ao contribuinte, que funciona no mesmo endereço, ali é feito o atendimento ao contribuinte, mas na delegacia é onde fica o delegado e onde ficam algumas seções que ainda funcionam, estamos num momento de transição nessa estrutura, mas a ela ficam vinculadas as seções de fiscalização, né, de arrecadação e cobrança e também de administração aduaneira. Doutor, com esse tipo de ferramenta, ou seja, com o celular, né, nós conseguimos fazer hoje um monte de coisa. Eu sei que a Receita Federal vem trabalhando muito para tentar aproximar o serviço dela da população. Eu observo isso é notório, a Receita mesmo divulga isso através de várias iniciativas de, como eu posso dizer, comunicação institucional. Mas o governo federal ele tem tentado otimizar a estrutura da Receita. E existem algumas medidas que estão prestes a serem tomadas. Nós conversamos recentemente sobre isso, eu e o senhor, numa outra emissora. Eu gostaria que o senhor conversasse com a gente aqui agora e explicasse como que vai funcionar esse processo de reestruturação. Isso mesmo, Ney. A Receita Federal, dos cerca de 180 milhões de atendimentos anuais que ela realiza, cerca de entre 5% e 8% é presencial. No mais, 80%, para você ter uma ideia, é através do Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte. O contribuinte acessa a página da Receita Federal e com certificado digital ou com código de acesso, ele acessa os serviços que estão ali à disposição. Então, ao longo do tempo, com a disponibilização de diversos serviços na internet, no Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte, veio fazendo com que as nossas unidades de atendimento sofressem, de certa forma, e de uma forma positiva, um certo esvaziamento, porque o contribuinte tem a comodidade de poder fazer do seu escritório, da sua casa, uma série de serviços. Isso está impactando na estrutura da Receita Federal. A evolução das tecnologias da informação e comunicação tem impactado nisso, aliado ao fato de haver hoje uma crise fiscal no Estado brasileiro que afeta a todas as esferas de governo. Então, a tendência hoje é que nós trabalhemos com equipes regionais
Então, uma fiscalização, um contribuinte, por exemplo, aqui de Ponta Grossa, pode ser fiscalizado por um auditor fiscal que resida e que trabalhe em Londrina, por exemplo. Então, essa é uma tendência, a formação de equipes regionais. Isso aí vai ser contemplado no próximo regimento interno da Receita Federal e contribui também de forma muito positiva para a especialização. Então, antigamente, as unidades, as delegacias da Receita Federal reproduziam todas os mesmos trabalhos. Então, determinada delegacia, a demanda era pouca, quando o auditor que ia atuar em determinada demanda, muitas vezes a última vez que ele tinha atuado naquela demanda já se fazia 6 meses, às vezes 1 ano, ele ia ter que verificar toda a mudança legislativa a respeito, todas as implicações, e com a especialização não. Nós vamos ter equipes que vão, por exemplo, receber demandas, tanto essa é uma tendência, do Paraná, Santa Catarina, do Rio Grande do Sul e Mato Grosso do Sul. Então, isso faz com que a gente possa constituir equipes especializadas, representando um ganho de produtividade e um melhor aproveitamento também do pessoal. Nós devemos ter uma redução no número de superintendências nacionais e também no número de agências espalhadas pelo país, transformando essas agências em postos de atendimento? Sim. Há um estudo em andamento que visa reduzir o número de superintendências no país de 10 para 5. É o que já está, inclusive, veiculado na mídia. Essa informação está aberta ao público. No que diz respeito à nossa circunscrição, à nossa jurisdição, as agências de União da Vitória e de Baiti tendem a ser convertidas em postos de atendimento, que basicamente elas funcionam com uma estrutura um pouco reduzida em relação à atual, em uma parceria com as prefeituras, e eu já estive em tratativas com os prefeitos desses municípios, e por hora os servidores que hoje trabalham nessas agências trabalharão no posto de atendimento. Paralelamente, Ney, estamos buscando firmar parcerias com as prefeituras para instituir, para criar espaços de autoatendimento orientado. Porque hoje, como eu te disse, cerca de 80% dos serviços do nosso atendimento, do atendimento que a Receita Federal oferece ao contribuinte, cerca de 80% é feito por meio da internet. Mesmo assim, a gente observa que há um espaço para se avançar nisso. No dia a dia do atendimento, a gente observa que muitos serviços que nós atendemos, o contribuinte poderia ter feito do seu escritório ou da sua residência. E muitas vezes também se desloca para a nossa unidade de atendimento sem estar de posse dos documentos ou ter adotado outras providências preliminares antes de ter aquele atendimento. Então, essa parceria com algumas prefeituras, e já firmamos com a Prefeitura de Jaguariaíva e de Telêmaco Borba, visa que sejam disponibilizados espaços de autoatendimento orientado nesses municípios, para que o contribuinte, antes de se deslocar da sua cidade até Ponta Grossa, por exemplo, para buscar o atendimento, ele compareça a esse espaço de autoatendimento orientado, receba orientações, ou muitas vezes já tem a sua demanda autoatendida, ali ele vai ser orientado, então até funciona num contexto de inclusão digital também, e ali ele vai aprender que ele pode utilizar aquela ferramenta, que ele pode utilizar o autoatendimento por meio do site da Receita Federal. Delegado, obrigado pela participação nesse bloco. Nós vamos agora para um breve intervalo e voltamos em instantes. Olá, estamos de volta com o programa Lente Aberta, o assunto Receita Federal. Comigo no estúdio, o delegado da Receita Federal de Ponta Grossa, Demétrios Soares. Doutor Demétrios, nós falamos sobre a estrutura da Receita, a função da Receita Federal no bloco anterior. Tivemos a grata satisfação de dar uma boa notícia ao público com o aumento na arrecadação da Receita Federal, o que significa uma recuperação econômica da nossa região, pelo menos. Espero que o Estado brasileiro como um todo se recupere em pouco tempo. Mas nós temos outras atividades da Receita que são fundamentais na sociedade. O senhor mesmo falou da fiscalização da região aduaneira, né? Ou seja, dos portos, dos pontos de entrada no país, como tem a alfândega, por exemplo, em Foz do Iguaçu.
E é necessária a fiscalização para que não exista uma concorrência desleal dentro do mercado. Ou seja, alguém que está gerando impostos, pagando seus impostos, melhor dizendo, em dia, que está gerando empregos, aí sim, a expressão é correta. E dentro desse contexto, se vem alguém com produto contrabandeado, o custo é muito menor, é óbvio, né? Então acaba tendo uma facilidade de competição que não é justa. Dentro dessa lógica, existe toda uma atuação da Receita Federal, me corrija se eu estiver errado, em parceria com órgãos de segurança como a Polícia Federal, por exemplo, e a Polícia Rodoviária Federal. Como funciona essa parceria e o que é feito com tudo aquilo que vocês apreendem? Perfeito, excelente análise, Ney. Olha, nós, até agora, até setembro de 2019, nós registramos apreensões na casa de 21 milhões de reais aqui na nossa circunscrição. Só na delegacia regional? Só na delegacia regional? Só na nossa circunscrição, que abrange 62 municípios. Desses 21 milhões, 15 milhões são cigarros. Cigarros que vêm do Paraguai, que o cigarro em si já causa um certo dano à saúde. Esse ainda, que fica à margem das agências de controle, causa um mal ainda maior, além da sonegação de tributos e também da concorrência desleal que ele acaba promovendo. 15 milhões. Basicamente, essa apreensão de cigarros, ela é feita pelos órgãos de segurança parceiros, e aqui eu ressalto o trabalho impressionante, espetacular que tem feito a Polícia Rodoviária Federal, que é basicamente a responsável por essa arrecadação. Temos também aí a Polícia Militar, que também promove apreensões de cigarros, mas a Receita Federal tem a competência para aplicar para lavrar o auto de infração e para promover a destruição desta mercadoria. Então, a parceria funciona nesse sentido, dentro do âmbito, dentro da missão de cada órgão, naquilo que coincide e diz respeito ao contrabando, ao descaminho, a esses órgãos de segurança, uma vez flagrando o infrator, eles, cumprindo a sua missão, eles promovem também o termo técnico seria a retenção, para que nós lavremos os termos de apreensão e o auto de infração e apliquemos a pena de perdimento à mercadoria. O carro onde se encontra o produto que é ilegal também é apreendido, né? Sim, os veículos que transportam a mercadoria irregular, eles também são apreendidos, é aplicada a pena de perdimento, e a destinação, nesse caso, a Receita Federal, ela realiza leilões, né? Ou também pode fazer destinações para órgãos públicos. E nesse contexto a gente também procura colaborar com os órgãos de segurança, porque, como eu disse, a crise fiscal se alastra por todas as esferas de governo, e então, mais do que nunca hoje, a cooperação se faz necessária para o combate aos ilícitos, especialmente tributários e aduaneiros. Regiões de fronteira e portos normalmente são também regiões muito perigosas, diga-se de passagem, porque essas operações envolvem muito dinheiro ilícito e, diga-se de passagem, de novo, eu tenho um respeito muito grande pelos profissionais da área de segurança que trabalham com isso, porque os criminosos eles não têm limites quando o assunto é dinheiro, né? Então é muito complicado lidar com esse tipo de bandido, vamos colocar assim. Então, meus parabéns a quem enfrenta essa situação e coloca a própria vida em risco para salvaguardar interesses do povo brasileiro. Agora, no que se refere à destinação dos produtos, o que é feito com o cigarro apreendido, por exemplo? Bom, o cigarro, Ney, ele é, como eu disse, destruído. Existe uma possibilidade que é a destruição nos aterros, que, embora sigam as normas, né, aplicáveis, não é a melhor destinação possível. Existe também a possibilidade da incineração. Em Foz do Iguaçu, há pouco tempo, destruímos e destinava o fumo ao aquecimento de caldeiras, para a produção de tijolos, enfim, para as olarias. Agora, recentemente, estamos avançando
nesse processo, tornando mais sustentável, numa parceria com a Souza Cruz, que já funcionamos assim em Foz do Iguaçu, por meio de um equipamento moderno que segrega o filtro, o plástico, o papel e o fumo, dando a destinação adequada para cada componente. E estamos também buscando, a Receita Federal está buscando reforçar essa parceria e estabelecer uma nova unidade aqui na região dos Campos Gerais para fazer essa destruição, haja vista, como eu disse, que a apreensão de cigarros é bastante expressiva. Em relação aos produtos que são apreendidos, o senhor falou que colabora muito com as forças de segurança. Ou seja, a Receita realmente faz isso em praticamente todo o país. Como que é esse processo de parceria? Vocês pegam as mercadorias apreendidas e encaminham para os órgãos de segurança ou para outras fundações que, porventura, tenham a necessidade da atenção do Estado? Isso. Excelente pergunta, Ney. É importante ressaltar que toda mercadoria que é apreendida pela Receita Federal, ela é contada, recontada na presença dos infratores, que têm a oportunidade, inclusive, de apresentar a comprovação da regular importação daquela mercadoria e, eventualmente, retirá-la. Porém, essa mercadoria ela é inserida num sistema de controle de âmbito nacional e o controle é extremamente rigoroso. A Receita Federal, então, a partir do momento que a Receita Federal aplica a pena de perdimento àquela mercadoria, ela passa a ser de titularidade da União. Então, o nosso compromisso, vamos dizer assim, de manter todo o cuidado na destinação, ele como é o nosso compromisso com a manutenção dos demais bens pertencentes à União. Então, nós recebemos na Delegacia da Receita Federal ofícios dessas entidades públicas ou mesmo privadas, entidades beneficentes. As entidades beneficentes elas têm que apresentar um projeto para a Receita Federal, tem que ter um alcance social expressivo, depois ela é obrigada, após a realização do bazar e a aplicação do recurso na realização daquele projeto que ela nos apresentou, ela é obrigada a prestar contas para a Receita Federal. Para os órgãos públicos, uma vez doadas as mercadorias, essas mercadorias estão sujeitas ao controle, como os órgãos públicos já devem fazer em relação aos demais bens públicos, atribuindo um número de tombamento, um número de controle, enfim, aquilo passa a ser um bem, continua nas mãos do Estado, apenas foi transferido da União, por exemplo, para o Estado, se o órgão for pertencente à esfera estadual, né, por exemplo. Doutor Demétrio Soares, delegado da Receita Federal na região de Ponta Grossa, muito obrigado pela sua presença hoje aqui. Obrigado, Ney, foi um prazer, muito obrigado pela oportunidade. Nós vamos agora para um breve intervalo e voltamos em instantes.